Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 21 do mês de setembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 15 de Tishrei, do ano 5782. Hoje nós estamos no nosso primeiro dia de Sukkot. Baruch Hashem, por isso que nós podemos chegar a essa data festiva, agradecendo a Hashem por termos passado aí esse período, todo de julgamento, exame introspectivo e podermos receber o perdão e realmente sermos selados para um ano bom e doce, ok? Hoje então vamos ver aqui a princípio a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. A gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel para o dia de hoje, 15 de Tishrei, diz assim o nosso Rebbe. No início havia não havia paz, porque não existia nada com que se pudesse fazer as pazes. Havia apenas Depois surgiu o 2. Havia então pluralidade. Daí por diante, uma cacofonia infinita de conflitos se estendeu em todas as direções eternamente. E no terceiro dia, Deus criou a paz. Paz não é homogeneidade. Paz não significa que todos pensem da mesma maneira. A paz, quando existe uma pluralidade que encontra uma unicidade superior. Essa é a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, nos falando exatamente do princípio da criação, nos relatando, no sentido de que antes da criação, ou seja, no início havia só ele existia, nada mais. E justamente porque só ele existia, então não havia paz. Por quê? Porque não havia a necessidade de fazer pazes, porque não existia mais nada, mais ninguém. Só ele existia. Então, nesse aspecto, não existia nada para que houvesse paz. Havia apenas somente o grande Eu Sou existia. Depois surgiu o 2, ou seja, começou aí então a pluralidade, E ao começar a pluralidade, daí por diante, o nosso Rebbe diz, houve uma cacofonia infinita de conflitos, Cacofonia significa sons desagradáveis ou vícios de fala, Então significa que a partir do 2, havendo pluralidade, já são 2 para frente, Daí por diante, então, houve uma cacofonia infinita de conflitos, ou seja, houve sons desagradáveis e vícios da fala. E aí, então, realmente as coisas se estenderam até o presente momento, e nós estamos vendo aí, de fato, essa cacofonia infinita de conflitos, onde nós estamos aí vendo, nos 4 ventos do nosso planeta, conflitos para todos os lados. Sons desagradáveis, vícios de fala, Sons desagradáveis são aqueles que estão fora da harmonia do shalom, da paz. Vício de fala é aquela questão, a pessoa ela fala mal porque ela viciou em falar o mal, Então aí é realmente a diferença entre o Lashon Kodesh e o Lashon Hará, Lashon Hará, a língua maldita, o vício da fala, sons desagradáveis, e o Lashon Kadosh, que é a língua santa, pura, que fala aquilo que realmente
é agradável aos ouvidos de Deus. Dentro desse aspecto, então, nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, diz, né? Paz não é homogeneidade. Né? Aqui o Rebbe diz, ó, a paz não significa que todo mundo ou todas as pessoas vão falar a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Aí vai parecer um eco, né? Alguém fala oi daqui, o outro fala oi, 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 e aí se estende que nem um eco, né? Não. O que o Rebbe diz para nós é o seguinte, a paz não significa que todos pensem da mesma maneira. Mas a paz, ela realmente é uma realidade quando a pluralidade, ou seja, todas as formas de pensar diferentes, todas as formas de falar diferentes, quando elas convergem exatamente para um encontro com a unicidade superior. Ou seja, quando todos nós nos voltamos para a unidade superior, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu e nem morreu, portanto, ele não é homem e nem filho do homem. Ele é o único Deus, o único Salvador, o único Criador. Só ele é eterno. Então, só ele, de fato, é a única e a verdadeira realidade absoluta. Porque antes de existir qualquer coisa, qualquer partícula no universo, ele era o um. Ou seja, ele era errad, único no sentido de só ele existir. A partir do momento em que ele começou a obra da criação, aí começou então a acontecer as pluralidades, certo? No sexto dia, quando ele criou o ser humano, Adão, o homem, né? E daí veio a mulher e posteriormente veio a humanidade até aqui. Então, nesse sentido, o nosso Rebbe está dizendo que, a partir desse momento, a pluralidade ela se tornou real. E nessa pluralidade, infelizmente, houve a famosa cacofonia infinita de conflitos. Né? E nessa cacofonia infinita de conflitos, é o que a raça humana está vivenciando até o momento. Uma pessoa fala A, a outra fala B. Um fala algo e o outro fala diferente. E por faltar exatamente essa harmonia, esse encontro com a unicidade de Deus, ou seja, nos elevarmos realmente à presença divina, mesmo que pensemos diferentes e falemos diferente, a unidade e a unicidade de Hashem vai fazer com que, à medida que nós nos convergimos a Ele, Ele vai trazer o quê? A paz. Ele traz a harmonia, Ele traz a comunhão. E nesse sentido, as pessoas podem viver, sem sombra de dúvidas, em paz, uma com a outra. Então, por isso, nós, segundo o nosso Rebbe e segundo algumas profecias que estão aí patentes, somos a última geração. E essa última geração sem Mashiach, ou seja, Mashiach, ele poderá se revelar a qualquer momento nesta geração. E por isso, realmente, os nossos sábios, os nossos rabinos, o nosso Rebbe, tem realmente se pronunciado dessa forma, né? Que Mashiach se revele em nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém, amém. Temos aí, sem sombra de dúvidas, graças a Hashem, temos aí o ano 5.782 inteirinho pela frente. E a nossa viva esperança, ela precisa estar dentro desse escopo, ou seja, verdadeiramente, Mashiach poderá se revelar a qualquer momento mesmo, e que seja a qualquer momento agora. Amém, amém.
ok? Então vamos nessa força, vamos nessa esperança e vamos com certeza dentro desse aspecto, vamos aí estarmos cada vez mais vivenciando, né, os nossos dias como se Mashiach ele se revele neste exato momento, ok? Baruch Hashem, né? Louvamos ao Eterno pela graça bendita. A Luciana Rodrigues está aí conectada, Baruch Hashem. A Malu do Distrito Federal, né, também está aí conectada, né? Vários lugares do nosso país aí está havendo um calor enorme. Ontem aqui nós tivemos 41 graus na nossa região, hoje estamos aí com 30 a 40 graus, a umidade do ar está em torno de 17%, né? Então, amados, né, como nós estamos aprendendo aqui em questão de Sukkot, né, e hoje nós estamos no primeiro dia de Sukkot, nós temos diante de nós aí o julgamento, né, dentro da festividade de Sukkot, nós temos aí o julgamento das águas, né? Então, por isso, é muito importante nós estarmos suplicando ao soberano dos mundos, que na sua infinita graça e misericórdia, que ele determine que as águas, né, venham cair sobre os quatro cantos do nosso planeta, entre as nações, em Israel, que venha cair de forma branda, de forma suave, para realmente irrigar a terra e fazer produzir o fruto que dá alimento a todo ser vivente, ok? Então, nesse aspecto aí, nós precisamos estar aí nesses 7 dias de Sukkot, e depois temos mais 2 dias, né, de festa, né, o Shemini Atzeret, o 8º dia, e no 9º dia o Simchat Torah, a alegria da Torá, onde se fecha aí o julgamento das águas, né, que o Eterno envie chuva em abundância para as nações, para o nosso país principalmente, né, que é a nossa morada, e que a chuva em abundância seja branda, constante, né, suave, para poder irrigar bem o chão, fazer com que os rios secos eles venham realmente fluir um novo manancial de águas, assim como também as represas, açudes e por aí afora possam haver água em abundância, para que todo ser vivente não tenha falta de água, né? Então esse é o momento de nós estarmos aí suplicando ao soberano pela água, né? Porque nós vemos aí sobre a questão do lulav, as 4 espécies, que representam exatamente que nada e ninguém pode viver sem água, né? Então, por isso, as nossas preces nesse sentido aí, ok? Antes de comentarmos algumas coisas mais sobre sobre Sukkot, vamos para a leitura, né, referente dentro dessa semana sobre Sukkot, que está no livro de Vaikra, capítulo 23, né, Levítico, capítulo 23, e hoje nós vamos ler do verso 1 até o verso 14 com os comentários de Rashi, e depois vamos comentar mais algumas coisas aí sobre Sukkot, ok? Em Sukkot nós temos aí a visita de 7 personagens especiais, né? Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre esses 7 personagens especiais que nos visitam nesse período, né, de Sukkot, ok? A Edina Silva, Shalom, Shalom, Edina, aqui de Bauru, Baruch Hashem. Então vamos lá, continuando dentro das passagens referentes a Sukkot e às festividades. Então hoje nós temos aqui sobre a questão do Shabat e as festas, com os comentários de Rashi, capítulo 23, do verso 1 a 14. Deus falou a Moshe dizendo: fala aos israelitas e diz-lhes: como já vos foi ensinado, quando entrardes na terra prometida, guardarei
guardareis 3 festas de peregrinação, que marcam o amadurecimento, a ceifa e a recolhida de vossa produção agrícola anual. Agora vos informarei dos detalhes adicionais da observância dessas festas e das 2 grandes festas que também celebrareis. Em primeiro lugar, deveis assegurar que o maior número possível de pessoas participe dessas festas. Assim, se durante o mês que antecede Pêssar, os membros do tribunal souberem que alguns dos que residem longe da cidade do templo começaram a peregrinação, mas não conseguirão chegar a tempo, intercalarão um mês no calendário para dar a esses peregrinos tempo suficiente para concluir a viagem, né? É exatamente o Pesach Sheni, que fala esse intervalo de 30 dias, né? Então, o Pesach normal é praticado no dia mesmo, lá já estipulado, né, no mês de Nissan, e aqueles que estão peregrinando e não vão chegar a tempo do primeiro Pesach, então tem mais 30 dias para fazer o segundo Pesach, né, onde dará tempo dos viajantes chegarem e participarem do Pesach Sheni, o segundo Pesach. O tribunal não deve hesitar em fazê-lo, pois tem plena autorização de Deus. No tocante aos dias santos fixos de Deus, é só sobre o que vós, por intermédio de vossos representantes, os juízes do tribunal, designareis como ocasiões santas designadas, que Deus dirá. Esses são meus dias santos fixos. Em segundo lugar, um componente essencial da celebração dessas festas é abster-se de trabalhar. Esse aspecto de sua observância ainda não foram mencionados. Como sabeis, sois obrigados a abster-se de trabalhar uma vez por semana, no Shabat. Durante um período de 6 dias a cada semana se trabalhará, porém, no 7º dia de toda semana será dia completo de descanso, o qual será também ocasião santa, que honrareis com roupas finas, comida especial e orações apropriadas. Não fareis nenhum trabalho, não esquecendo, né, amados, que é uma ordenança específica para o judeu, né? Não fareis nenhum trabalho nele, o Shabat para Deus em todas as vossas moradas. Similarmente, não trabalhareis nas festas, e essa proibição é tão séria que, se profanardes as festas trabalhando nelas, Deus considerará esse ato uma ofensa tão grave quanto se tivesseis profanado o Shabat de modo inverso, se guardardes as festas. Deus vos recompensará como se houvesseis guardado o Shabat, né? Então, só recordando, né, amados, a ordenança de não trabalhar, zerar todo o trabalho secular para os judeus em si, né? Para o não-judeu lembrar, né? Santificar o Shabat de forma a lembrar, né? Reconhecendo que Deus é um e único, indivisível e incorpóreo, só Ele é o Criador, Ele que criou o Shabat, Ele que ordenou ao povo judeu não trabalhar, não praticar nenhuma das 39 proibições, né, estipulada para o Shabat, trabalhos proibidos no Shabat. São 39 categorias de tipo de trabalho. E para nós não judeus, Benenor, nós podemos continuar trabalhando, mas não podemos deixar de lembrar que isso significa santificar o Shabat, o 7º dia, sem sombra de dúvidas, né? E durante todo o período de Shabat, temos aí as preces específicas e também, né, durante todo o Shabat, procurarmos estarmos cada vez mais envolvidos com as preces, com o estudo da Torá, e você é obrigado a trabalhar no Shabat, você vai trabalhar normalmente, né? Você vai fazer as suas atividades seculares normalmente, mas se lembrar, né,
está conectado no sentido de você não esquecer realmente quem é o único e o verdadeiro Deus, a sua Torá, os mandamentos, as 7 leis universais. Está sempre conectado com essas questões aí, ok? Inês Martins, aqui de Pirajuí, Shalom, Shalom. Anadir Pereira, né? De Natal, né? Rio Grande do Norte, Shalom, Shalom. Em terceiro lugar, conforme sabeis, Deus me deu instruções para o cálculo e o reconhecimento do aparecimento da lua nova a cada mês, com base nos quais se determina o início de cada novo mês. Deus agora delega aos juízes do tribunal essa responsabilidade, fundamentados em seus cálculos e no depoimento de testemunhas. Eles estabelecerão o princípio de cada novo mês. Visto que as festas são celebradas em dias específicos do mês, segue-se que o tribunal, ao mesmo tempo, estipulará quando as observareis. Assim, esses são os dias santos fixos de Deus, isto é, as ocasiões santas designadas que vós, por intermédio de vossos representantes ou juízes do tribunal, designareis como tais em seu tempo determinado, ao contrário do Shabat, o dia cuja recorrência semanal é fixa. Conforme sabeis, na tarde, isto é, entre o meio-dia e o pôr do sol, do 14º dia de Nissan, o primeiro mês, ofertareis o sacrifício de Pêssar para Deus. Como também sabeis, no 15º dia desse mês, se inicia Pêssar, a festa das Matzot, em honra de Deus, por um período de 7 dias. A começar desse dia, comereis Matzot, pães sem fermentos, nos momentos em que normalmente comereis pão. Celebrareis o primeiro dia de Pêssar como ocasião santa, que honrareis com roupas finas, comida especial e orações apropriadas, e na qual não fareis nenhum trabalho mundano, mesmo que incorrais assim em perda irrecuperável. Coletivamente, como nação, ofertareis oferendas de fogo a Deus todos os dias, por um período de 7 dias, a começar daquela data, além das oferendas coletivas diárias, como se detalhará mais tarde. Também celebrareis o 7º dia de Pêssar como ocasião santa, que honrareis com roupas finas, comida especial e preces apropriadas, e na qual não fareis nenhum trabalho mundano, mesmo que incorrais em perda irrecuperável. Nos dias intermediários, porém, podeis fazer trabalho mundano, caso abster-vos de fazê-lo vos cause perda irrecuperável. Verso 9, Deus falou a Moisés dizendo: fala aos israelitas e diz-lhes ainda, conforme vos foi ensinado, quando entrardes na terra que eu vos dou e chegar a hora de ceifar de sua colheita, primeiramente no 2º dia de Pêssar, levareis coletivamente ao tabernáculo, por intermédio de vossos representantes, os juízes do tribunal, um homer, isto é, 1/10 de efá, que corresponde a 2,5 litros de cevada, como o começo da vossa colheita, e os dareis ao sacerdote. Somente depois disso ceifareis a safra para o vosso uso. O sacerdote agitará esse homer de cevada diante de Deus, isto é, o moverá para o norte e de volta à posição inicial, depois para o sul, para o leste e para o oeste, nas 4 direções dos ventos, sempre voltando à posição inicial, e em seguida o levantará e o abaixará ao ponto de partida, Ou seja, elevar para cima, obviamente, e para baixo, Abaixar. São 6 movimentos que se faz nesse sentido.
Então, por fim, o abaixará e o levantará ao ponto de partida. Os movimentos horizontais neutralizarão os ventos destrutivos, esse é o significado. Os movimentos verticais, os orvalhos destrutivos, serão neutralizados. E se executardes esse rito corretamente, ele obterá o favor de Deus para vós. O sacerdote o agitará no dia seguinte, ao primeiro dia de Pêssar, tendo este sido designado como dia de descanso do trabalho mundano. Depois de agitado, vós os ofertareis como uma oferenda de farinha comum. Levá-lo-eis ao canto sudeste do altar. Tirarei sua porção memorial e a queimarei sobre o altar. O restante será comido pelos sacerdotes. No mesmo dia em que agitardes o homer de cevada, ofertareis um cordeiro sem defeito em seu primeiro ano de vida, como oferenda de elevação a Deus associado com esse homer de cevada. A oblação que acompanhará esse cordeiro será 2/10 de efá de farinha, fina misturada com azeite, ofertada sobre o altar, como oferenda de fogo para acompanhar o cordeiro da oferenda de elevação, conforme vistes, e vos será ensinado. Apesar de uma oblação ter de conter o dobro da quantidade usual de farinha, sua libação será apenas 1/4 de hin, que corresponde a 1 litro, de vinho como de costume. Não comereis pão, nada feito de farinha produzido com grãos tostados do forno, os próprios grãos frescos, nada mais feito dos produtos da nova safra, até esse mesmo dia, isto é, até trazerdes o sacrifício de vosso Deus. Esse é um decreto eterno através de vossas gerações e em todos os vossos locais de residência, mesmo fora da terra de Israel, diferentemente de outros mandamentos agrícolas, a maioria dos quais só se aplica na terra de Israel. Alternativamente, esse decreto só se aplicará na terra de Israel, depois que a conquistardes e dividirdes entre vós. Embora possais comer da nova safra de grãos dessa data em diante, não fareis nenhuma oferenda de farinha da nova safra de grãos, exceto o homer prescrito de cevada, que já mencionado, até Shavuot, como é a próxima festividade. Então aqui nós encerramos, essa parte da leitura, correspondendo a esse período de Sukkot, ok? Então, algumas coisas também mais, sobre referência a Sukkot, Então, a Sukkot, temos uma mitzvah, um preceito singular, que é a construção de uma sukkah. É a única mitzvah que literalmente envolve a pessoa de corpo inteiro, com as suas vestes materiais, ou seja, ao fazer a sukkah, uma tenda, a pessoa ela se envolve completamente, com essa mitzvah, ok? Marli Stael, Espírito Santo, Vitória do Espírito Santo, Baruch Hashem. Sempre é bom a gente estar lembrando, sempre tem aquela expressão que eu te ordenei, que é onde Deus fala explicitamente para o judeu. E como nós já aprendemos dentro do nosso guia Benei Noach, aquilo que Maimônides fala, aquilo que foi compilado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, todo não-judeu que realmente abraça a fé monoteísta com fundamento judaico, sempre seguindo uma orientação e direção rabínica, que é o caso nosso com o Rav Yaakov Gerenstad. Então, tudo aquilo que nós o fazemos para Deus precisa ser com um coração voluntarioso e transbordante em amor. A expressão
que eu te ordenei, ela é uma expressão na qual o Eterno fala diretamente com o povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu foi que abraçou a aliança do Sinai. O povo israelita, ele abraçou a aliança do Sinai. E a partir do momento que o povo israelita abraçou a aliança do Sinai, então é o contrato do casamento. E nesse sentido, a expressão, né, te ordenei, ela se tornou uma realidade para o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo israelita. Então, é esse o sentido, te ordenei, que está vinculado diretamente ao povo israelita, o povo judeu. Para o não judeu, casos Benei Noach, né, que livremente, né, tomaram a decisão de abraçar a fé monoteísta com fundamento judaico e com orientação rabínica, então tudo aquilo, o que está conectado conosco diretamente, são as 7 leis universais, a Tzedaká, as preces diárias, o estudo da Torá naquilo que é pertinente ao não judeu, certo? Então, essas são as nossas bases, essas são os nossos fundamentos como não judeus, Benei Noach, né? É a nossa tefilá, a nossa prece diária, é a nossa techuvá, o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento diário, né? É o estudo da Torá, aquilo que é pertinente a nós, né? É o estudo dos mandamentos, né? Que nós podemos aprender muitas coisas sobre os 10 ditos, as 10 palavras, né? E a conexão com a Tzedaká, né? Então, dentro de todo esse escopo, nós temos essas bases para nós, para o fazermos. Alguma coisa mais que o fazemos, ela precisa ser e continuamente ser com um coração voluntarioso e transbordante em amor, né? Então, por exemplo, nós estamos em Sukkot, então nós temos aí sendo questionado por alguns irmãos aí, né? Eu não fiz a Sukkah, e agora? E agora vai cair um raio na tua cabeça e pronto. Não, lógico que não. Não é verdade? Então, é um aprendizado. Eu não fiz a Sukkah, eu não fiz a minha tenda. Beleza, tranquilo. O que você não pode perder é realmente o verdadeiro e genuíno arrependimento de pecados. É isso que o Benei Noach não pode esquecer, em hipótese nenhuma. Mas eu não fiz a minha Sukkah esse ano. Mas você tem o próximo ano, se Mashiach não se revelar. Se Mashiach revelar, vai ser melhor ainda. Por quê? Porque a partir de Jerusalém para todas as nações, as festividades serão universais. E todos estarão fazendo automaticamente. Então vai ser melhor ainda. Mas caso o Mashiach não se revele até lá, nós temos aí um ano pela frente para nos prepararmos, para nos organizarmos, para fazermos um Sukkot melhor do que esse ano. Então a questão em si, amados, às vezes, né, a gente traz sobre nós um jugo, um peso, que o próprio Deus não está exigindo de nós um peso, né, que nem uma canga no pescoço nosso aí, pronto, né? Então não fiz a Sukkah, beleza, tranquilo, mas você não perdeu o coração sincero de um arrependimento genuíno? Para Deus é uma doce canção isso. Então é isso que nós não podemos perder, ok? Certo? Conosco também está conectado o que é as preces diárias. Por isso que é importante o Sidur das preces diárias, né? Então quem ainda não adquiriu o Sidur das preces diárias, né? De domingo, né? O primeiro dia da semana até a sexta-feira, o 6º dia da semana. Aí depois temos a parte ali das preces de Shabbat, né? Até o encerramento do Shabbat, a Havdalah. E novamente começa o novo ciclo da nova semana. Então, o Sidur das preces Benei Noach, compilado pelo Rav Yaakov Gerenstad, está
Tem lá no site, né? No nosso site lá, da sinagoga lá do Brooklyn, São Paulo, né? beneinoa.org.br. Você pode adquirir o Sidur ali. Nós aqui, né, de Bauru e região, nós adquirimos, né, da sede, nós adquirimos uma caixa com 40 Sidurim, com 40 unidades de Sidur de prece diária. Então, se porventura você quiser adquirir o Sidur de orações diárias através de nós, é só entrar em contato conosco e nós aí estaremos aí encaminhando para você, passando os devidos valores, né, do Sidur mais frete, para poder chegar até você. Mas é importante você ter o Sidur, as preces diárias. Ela tem que ser, vamos dizer assim, o seu livro de cabeceira também junto com a Torá. Precisa ser um dos livros que esteja ao seu alcance diariamente, para você fazer as preces da manhã e as preces da noite, ok? E ali nós temos também as preces do Shabat, como nós podemos fazer o Shabat, ok? Né? Então, nesse sentido também, né, temos aí o guia Benei Noach, né, que é importante, o guia, né, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele também elaborou o guia Benei Noach, aquilo que é pertinente a nós, né? Nós precisamos ter um conhecimento mais profundo sobre o guia, para não ficarmos com essa dor de cabeça, entende? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e agora, meu Deus do céu, cadê o meu Doril? Né? Eu preciso tirar essa dor de cabeça. É fácil, o teu Doril chama-se Sidur, de preces diária e guia Benei Noach. Esse é um Doril maravilhoso. Você adquire e você não tem mais dor de cabeça, ok? Então vai em frente nesse sentido aí, ok? Então, nesse aspecto todo, amado, é o que nós precisamos estar aí no nosso dia a dia, nos envolvendo com essa realidade, né? Não é aquela questão que nós precisamos, não podemos, melhor dizendo, nós não podemos levar uma vida relaxada da nossa fé. E Sukkot, uma das mensagens que Sukkot traz para nós, é exatamente essa questão de que a nossa vida é frágil e ela passa rapidamente. Então, o teu futuro está neste presente. O que vai ser do teu futuro? É exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Como que está o nosso relacionamento com Deus? Como que está essa harmonia com Deus? É aquilo que o Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o líder da nossa geração, nos fala na gota de sabedoria de hoje. A partir do momento que passou a existir a pluralidade, então começou a acontecer um monte de vícios de fala e um monte de contradições que os seres humanos trouxeram consigo. E como pode haver shalom entre as pessoas e como pode haver shalom na própria pessoa? A partir do momento que nós vamos nos conectar àquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, o En Sof, o infinito. Então, é essa conexão que nós não podemos perder, né? Então, é importante nós estarmos cada vez mais com essa questão. Festividade Sukkot é para mostrar a realidade da nossa vida. Da nossa vida. Por isso que quando se fala de fazer a Sukkah, né, que é uma ordenança para o povo israelita especificamente, por isso, nos 4 ventos do planeta, eles fizeram a sua Sukkah. Para os não-judeus, o Benei Noach, tem aqueles que fizeram, tem aqueles que não fizeram, tem aqueles que vão deixar para o próximo ano. Beleza, tranquilo. Não vai cair o raio na cabeça de ninguém. Baruch Hashem por isso. Mas nós não podemos deixar de aprender
as lições que Sukkot tem para nós. E uma delas é exatamente essa. Por que que o judeu sai do aconchego do seu lar, da segurança da construção da sua casa e vai morar maior parte do tempo, durante 7 dias, na Sukkah, uma construção rústica, frágil, um teto que é de folhagem. Se chover, vai chover dentro. Se fizer frio, vai estar frio lá dentro. E dependendo do vento, o teto vai embora de folhagem. Não é verdade? Então, qual que é o ensinamento? Quais são os ensinamentos? Então, é essas lições que nós precisamos aprender e aprimorar a nossa prática voluntária e com amor em fazermos a nossa Sukkah nas próximas eventualidades que o Eterno nos permitir, caso o Mashiach não se revele até lá. E se ele se revelar, vai ser melhor ainda, porque todos estarão dentro de uma mesma observância, né? Aí será muito melhor, não restam dúvidas, certo? Então, a fragilidade da Sukkah, da tenda, é para mostrar exatamente a nossa fragilidade e o quanto que nós precisamos confiar em Deus. Emuná, confiança em Deus, isso é fé. Techuvá, retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Isso é andar em comunhão com Deus, com a sua palavra, com a sua Torá, com os seus mandamentos, com as 7 leis universais. Então são coisas importantes que nós precisamos estar aí nos envolvendo. Então por isso que quando os sábios dizem que na construção da Sukkah a pessoa se envolve com o corpo inteiro, por quê? Porque ela está envolvida com a sua mente e o seu coração. Está envolvido com a sua razão e com a sua emoção. Está envolvido realmente com o conhecimento e a sabedoria da palavra, dos mandamentos, e está em harmonia com a observância voluntária de um coração sincero e amoroso. Então, nesse aspecto todo, então, aquele que vai para fazer a Sukkah, ele está de forma espiritual e fisicamente envolvido com a mitzvah de Sukkah, de fazer a Sukkah. Então, ele se envolve completamente. Então, é aquele famoso ditado, ele entrou de corpo e alma nessa história. E é exatamente isso, é nós entrarmos de corpo e alma, né? Que nós precisamos colocar a nossa alma divina cada vez mais forte, para que nós possamos cada vez mais estarmos aí dentro dessa obediência à vontade de Hashem, ok? Uma outra coisa que nós precisamos procurar entender, né? O judeu em si o sabe e o conhece, e nós não judeus precisamos aprender a conhecer e procurar entender de uma forma mais espiritual, singela e sublime. Que a Sukkah, ela de fato, ela vai lembrar, devido à sua própria fragilidade, ela vai lembrar as nuvens da glória de Deus que envolveu o povo judeu na sua travessia do deserto. Assim como também quando eles atravessaram o mar, né? Quando Deus fez soprar um grande vento, um forte vento, e ali ele, de forma milagrosa, ele construiu 12 túneis por onde as 12 tribos passaram, a pés enxutos, certo? Então, nesta realidade, a Sukkah, ela rememoriza explicitamente ao israelita as nuvens de glória na sua passagem pelo deserto até a terra prometida. E nesse aspecto nós precisamos entender, porque de forma mais profunda os nossos sábios dizem que Mitzrayim, ou seja, o Egito, ele simboliza realmente
toda forma perversa de pecados e que nos leva a um deserto abrasador. Então, dentro desse aspecto aí, nós precisamos compreender as nuvens da glória de Deus nos envolvendo, né, realmente na nossa passagem por esse Egito, do tempo que chamamos hoje, e por esse deserto abrasador que também chamamos de hoje. E se não for realmente as nuvens da glória do Eterno a nos envolver, a nos proteger, nós realmente estaríamos à mercê dos nossos inimigos, sejam eles de ordem espiritual ou física. Então, por isso, nós precisamos também estarmos visualizando as nuvens de glória nesse período de Sukkot, ok? Para que o judeu não se esqueça de seu verdadeiro propósito na vida, Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, nos faz deixar nossas casas confortáveis nessa época para habitar numa frágil sucá, cabana, por 7 dias. A sucá nos lembra que confiamos em Deus para a nossa proteção, pois a sucá não é uma fortaleza, nem ao menos fornecendo um telhado sólido sobre a nossa cabeça. Lembramos-nos também de que a vida nessa terra, ela é apenas temporária. Então, esses são outros ensinamentos que nós aprendemos em Sukkot com referência a Sukkah. Então, de fato, a Sukkah não é uma fortaleza. A sua fragilidade é muito grande. Também, né, nos faz ver que o telhado não é sólido. Então, realmente, e nesse sentido, né, nos faz lembrar que a nossa vida ela é temporária, ela é rápida, ela é passageira. E se nós queremos ser eternos, só há um caminho: comunhão com Deus e os seus mandamentos. Então, né, amados, durante a maior parte do tempo, né, nós procuramos, quem fez, né, a sucá, né, a sua tenda na sua casa, né, a sucá, coisa simples, né? Nós estamos vendo aí vários Beneinor, né, pelo Brasil afora, fazendo a sua sucá, tranquilo, né? Faz lá os quatro pilares, né? Coloca lá em cima lá uma folhagem, não faz mais nada. Já está muito bom. Já dá para entender a fragilidade da sucá, a fragilidade da vida e o quanto nós precisamos da proteção divina. Não resta dúvida. Então, ao fazer, né, seja qualquer, dentro desse aspecto, né, a fragilidade da sucá, né, tem alguns que tem um pouco mais de condições, aí, vamos assim dizer, né, dá para fazer uma sucá um pouco melhor, né, um pouco melhor, mas ela não perde a fragilidade do mesmo jeito, né. Então, o importante é fazer a sucá. Quem não fez esse ano, se prepare para o ano que vem. Vê aí os vários exemplos, né, no meio dos Beneinor de sucá, que está sendo feita aí em cada localidade, né? Aí você já tem uma visão para o próximo ano, aí você faz aquilo que dá para se adequar ou fazer, né? Já compartilhamos algumas fotos da nossa sucá, 4 pilares, né? Uma folhagem em cima, colocamos aí revestimento nos pilares aí de tecidos, né, para dar um colorido, né? Também tem a orientação no sentido de que pode-se colocar frutas, né, dentro da sucá, né? Coloca lá frutas, etc e tal, pendura nas colunas, etc e tal, né? As frutas aí, né, para dar uma visão aí de providência divina também. Então, quer dizer, a sucá nós podemos fazê-la de várias formas no sentido, dentro desse aspecto de fragilidade, e não deixar de aprender, de fato, as mensagens que Sukkot e a sucá
traz para cada um de nós, ok? Para nós finalizarmos então a nossa live de hoje, então quero trazer aqui para vocês sobre esse aspecto, né, que nos fala de Sukkot, dos visitantes ilustres que nós temos para esses dias, né? Então, durante os dias de Sukkot, nós temos aí visitantes ilustres, desde o primeiro dia até o 7º dia, né? Então, os nossos sábios, né, eles falam, baseado no conhecimento do Zohar, que quando os israelitas saem de suas casas e entram nas Sukkot, movidos unicamente pelo amor a Deus, eles se tornam merecedores de receber a presença divina, e também os 7 pastores fiéis descem do Gan Eden, do paraíso, e ingressam na Sukkah com como seus convidados, né? Então, esses 7, os Shipzim, né, convidados ilustres, são exatamente os seguintes. Então, no primeiro dia, segundo os nossos sábios, que é o caso de hoje, né? Então, no primeiro dia, a Sukkah e aqueles que estão na Sukkah recebem a visita do patriarca Avraham, que ingressa no primeiro dia de Sukkot. No segundo dia é a vez do patriarca Yitzhak, né? Então, para amanhã, na nossa Sukkah, né, temos aí a visita ilustre de Yitzhak. No terceiro dia, nós temos aí, né, a visita ilustre do patriarca Yaakov. Depois ainda tem mais um segredinho nessa história aí, aguarde um pouquinho. Tem mais um segredo aí maravilhoso nessa história. No quarto dia, nós recebemos a visita do mestre Moshe, né? No quinto dia, nós temos aí a visita do Kohen Gadol, Arão. No sexto dia, nós temos aí, então, a visita ilustre de Yosef, né? E no sétimo dia, nós temos aí, então, né, a visita ilustre, né, realmente o rei David, né, a visita ilustre para esse dia, o sétimo dia. Agora, qual que é o segredo nessa história aqui, segundo os nossos sábios? No primeiro dia que nós recebemos a visita do patriarca Avraham, o patriarca Avraham é o primeiro a entrar na Sukkah, na nossa tenda, certo? E ele é seguido por quem? Ele é seguido exatamente por Yitzhak, Yaakov, Moshe, Arão, Yosef e o rei David. No segundo dia, quem entra primeiro na Sukkah é exatamente Yitzhak, que aí ele é seguido por Avraham, Yaakov, Moshe, Arão, Yosef e o rei David. No terceiro dia, o primeiro que entra na Sukkah é Yaakov, seguido pelos demais. No quarto dia, Moshe entra primeiro e os demais vêm na sequência com Moshe, ou seja, ele é seguido por Avraham, Yitzhak, Yaakov, Arão, Yosef e David. No quinto dia, o primeiro a entrar é o Kohen Gadol, Arão, seguido pelos demais. E no sexto dia, nós temos aí aquele que entra primeiro, é Yosef, que é seguido pelos demais. E no sétimo dia, nós temos aí então, né, o rei David, que é o primeiro a ingressar na Sukkah, seguidos por Avraham, Yitzhak e Yaakov, Moshe e Yosef. Moshe, Arão e Yosef, né? Então estes são, de fato, os convidados ilustres que vêm para a Sukkah, né? Então esse é um dos motivos também, né, amados, muito nobre
de nós podermos fazer a nossa suká e estarmos envolvidos com a nossa suká a maior parte do tempo, né? Realmente na nossa suká, né? Então são coisas preciosas que nós temos aí aprendendo, reaprendendo e colocando em prática, né? Se você não fez neste ano, então se prepare para o fazer no próximo ano. Se você fez neste ano, prepare-se para fazer o A mais B no próximo ano, sempre com o coração voluntarioso e transbordante em amor. É isso que é agradável ao nosso Deus, ok? Então, por hoje é só, amados. Amanhã voltamos aí com mais coisas sobre Sukkot. Shalom, shalom. Até amanhã.